Era Deus quando o mundo criou, era o Rei dos Judeus, era o Salvador, que aqui se fez carne e entre nós habitou. Esse Deus que criou esse lindo jardim, Ele é o Redentor, o princípio e o fim. Aleluia! Ele é o Rei da glória, Ele é tudo pra mim. Ele é o Rei da glória,
prostrada em seu altar, Senhor, e não olhar atrás. O mundo é muito belo e farto de ilusão, mas isso não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu e vejo uma luz, proponho então a mim olhar só pra Jesus, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, Senhor, prostrada em seu altar, Senhor, e não olhar atrás. Somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir seu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, prostrada em teu altar, e não olhar atrás. Glória a Deus. Boa noite. A paz do Senhor. Aleluia. Quero trazer uma palavra nesta noite no Salmo 7. Salmo 7, quando fala Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. O Senhor, meu Deus, em ti confio, salva-me e livra-me. Aleluia. Esse Salmo 7, ele fala sobre retrato de um acusador. Davi se defendendo, pedindo ao Senhor que livrasse ele dos seus inimigos. Aleluia. Alguns dizem que Cuxê era membro da corte do rei Saul. Outros que era parente de Davi. Independente de quem tenha sido, é certo que fazia parte do círculo de pessoas próximas ao rei. Cuxê disse a Saul que Davi não era leal. Não era leal. Que mentira, né? Que mentira. Davi poupará a vida de Saul por 2 vezes na caverna de Adulão. E quando Saul estava dormindo no campo, se Davi fosse desleal, teria matado o rei e clamado pelo trono.
Ao descrever sua situação com Cuxê, Davi associa seus inimigos a um leão daqueles bem famintos, capaz de atacar um cordeirinho, despedaçá-lo com suas garras poderosas. Por quê? Porque não havia quem o livrasse. Esse Cuxê, eu estava lendo que Cuxê, ele era neto de Noé, esse Cuxê. Ele era filho de Cã, era o filho primogênito de Cã, esse Cuxê, que levantou mentira contra Davi. Mas, apesar disso, Davi não tinha medo. Pediu a Deus que ele mesmo, Davi, fosse entregue aos seus inimigos. E se tivesse feito algum mal a Cuxê, para ter certeza da atenção de Deus, Davi clama, levanta-te, Senhor, na tua ira. O desejo de Davi era que Deus se assentasse de seus acusadores com todas as terríveis consequências da poderosa ira de Deus. Então a gente vê aqui Davi, ele foi acusado, Pai Senhor Beta Barbosa, ele foi acusado por Cuxê. Cuxê levantou um falso testemunho sobre Davi, dizendo que Davi não era leal com Saul. Mas Deus, ele tudo vê. Deus tudo vê. Davi também chegou a pensar que os ímpios, às vezes, prosperam sem receber punição de Deus. Enquanto eles mantêm roubar, fraudar, enganar, parece que Deus não está vendo, mas é engano de quem pensa assim. Porque Deus, ele vê tudo, ele sonda tudo, ele conhece tudo, ele sabe de tudo, mas ele está vendo tudo. Deus se irrita com o ímpio todos os dias. Prepara suas setas inflamadas. Aqui no capítulo 7, o verso 11 do capítulo 7 de Salmo, diz que Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Todos os dias, diz a Bíblia, que Deus se ira com as coisas que ele vê na terra, o povo fazendo. Aleluia. Então, ele é um Deus que tudo vê. Lembra-se a paciência de Deus, né? A paciência de Deus não é fraqueza. Embora a sua justiça moa vagarosamente, ela mói até o pó. Ela mói. Os males cairão sobre a cabeça dos malfeitores, aqueles que pensam mal,
para com seu próximo, aqueles que são os traidores. Deus tudo vê, Deus conhece. Então, os males cairão sobre a cabeça dos malfeitores. Lembre-se de que Amã, que estava construindo uma enorme forca para os judeus, parecia um vencedor. Ele achava que ele era um vencedor, Amã, mas ele não sabia que Mardoqueu tinha um Deus que velava por ele. Deus, ele vela pela nossas causas, pela sua causa. Ele vê tudo. Tudo ele vê, tudo ele conhece, tudo ele sabe. Às vezes, as pessoas desesperadas, correm para contar a sua vida, seus problemas para outra pessoa, em vez de procurar contar para Deus em primeiro lugar, porque é Ele que dá a solução. É Ele, Deus, que dá a direção. É Ele, Deus, que vai resolver a sua situação, vai resolver o seu problema. Então, enquanto Amã, ele estava lá construindo aquela forca enorme para os judeus, parecia um vencedor. Ele se achava um vencedor. Ele achava que ele já estava com a sua vitória ganha e que ele iria destruir os judeus, Mardoqueu. Ele achava, mas Deus estava vendo tudo. Deus estava contemplando tudo. E ele parecia que já era um vencedor daquilo que ele estava planejando. E é assim que acontece. É assim que acontece. As pessoas, elas armam contra a outro ser humano, a outra pessoa, mas ele não sabe que Deus está vendo tudo. Ninguém pensava que Deus estivesse olhando para o que ele fazia. Ninguém imaginaria que Deus não estava vendo, estava contemplando tudo. Então, da sala do trono, com fúria, Deus intervém. Deus, quando viu a maldade de Amã, Deus, quando viu a maldade de Amã, Deus entrou em ação. Ele entrou em ação. Amã e seus 10 filhos são enforcados. Em vez de ser aquela família, aquele povo judeu, que era Mardoqueu, porque, na verdade, ele estava preparando aquela forca para Mardoqueu. Ele ia envenenar a cabeça do rei, e o rei ia mandar enforcar Mardoqueu devido às intrigas que Amã fazia. Mas Deus era Deus de Mardoqueu. Deus é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. E tudo Ele vê. E quem morreu foi quem?
Amã e seus 10 filhos são enforcados. Lembre-se também de que Jezabel assassinou os profetas de Deus em Israel. Parecia uma vencedora. Ela parecia uma vencedora. Deus, ele trabalha em silêncio para com o seu povo. Ele trabalha em silêncio. E Jezabel, ela se achava uma vencedora, porque ela já tinha matado os profetas de Deus em Israel. Mas Deus estava vendo tudo. Até Deus resolver, né, transformar seu corpo em comida de cães. Foi o que aconteceu com Jezabel. Deus realmente pune o ímpio. Deus pune o ímpio. Deus pune o seu próprio povo quando se levanta contra o seu irmão, contra a sua irmã. Deus vê tudo, ele sabe de tudo. Talvez você ache que não tenha inimigos ou acusadores, mas nós temos. Nós temos tanto inimigo como acusadores. Se o próprio Deus foi caluniado, o próprio Deus, ele foi caluniado no Éden, você com certeza também será caluniada, né? Caluniada, acusada de alguma coisa. Aleluia. Se Jesus sofreu calúnia em Jerusalém, você também sofrerá calúnia. Jesus sofreu calúnia. Qual deve ser a sua reação quando você sofre uma calúnia, uma acusação? O texto, ele nos ensina, lá em Mateus 5,12, quando diz: exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, todos aqueles, é como tem um ditado do mundo, que diz: quem cai na chuva é para se molhar. Se nós estamos querendo servir a Deus de sinceridade de coração, sempre vai aparecer um acusador, um caluniador, um opositor. Sempre vai aparecer. Mas Deus, ele é fiel para com o seu povo, para com a sua palavra, né? Jesus disse: o mundo me odiou e também odiará vocês. Por quê? Porque nós somos luz no meio de treva. Então, você brilha no meio das trevas. Você é luz. E a luz que está em você incomoda as trevas. Incomoda. Aí aparece o acusador, aparece o caluniador. Assim como acusaram Jesus, né? A despeito das acusações de Cuxê, Davi afirma que não irá temer. Meu Deus, em ti confio. Foi o que ele falou, Davi. Meu Deus, em ti confio. Lá no Salmo 7. Você tem medo de calúnia? Ou confia em Deus? Seu medo quebrou o relacionamento que você tinha com o Senhor? Viva uma vida dedicada
ao serviço do Senhor, confie nele, seja como Davi que diz, o meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Então, se nós confiamos em Deus, entregamos tudo na mão de Deus, oramos a Deus, buscamos a Deus, para que Deus entre em ação em nosso favor. Por isso que o salmista Davi, ele disse, Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Aí ele vai falar, Senhor, meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Foi o que aconteceu. Então, essa palavra de Deus, vinda por intermédio do salmista Davi, e ele diz, para que eles não arrebatem a minha alma, como um leão despedaçando, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se pague com mal aquele que tinha paz comigo antes livrei, livre aos que me oprimem sem causa. Persigo o inimigo da minha alma. Não tem coisa melhor do que nós entregarmos tudo na mão do Senhor. Como diz o Salmo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e a demais coisa ele fará. Tudo ele fará. É só deixar na mão de Deus. Davi confessou, protestou contra a sua inocência. Ele diz, levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores. Desperta por mim para o juízo que ordenaste. Davi, ele estava pedindo socorro. Pai Senhor, Ana Carmo, ele estava pedindo socorro, Davi. Assim te rodeará o ajuntamento do povo, por causa dele, pois volta às alturas. O Senhor julgará os povos. O Senhor julgará o povo, né? O Senhor, conforme a minha justiça, conforme a integridade que há em mim. Não tem nada melhor do que a nossa mente, a nossa consciência tranquila. Você botar a sua cabeça no seu travesseiro, você deitar e dormir despreocupada. Você não fez nada. Você não acusou ninguém, você não se levantou, não levantou falso contra ninguém. Era isso que Davi estava protestando. Quando ele diz, lá no Salmo 4, que ele diz, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, faz-me habitar em segurança. Então, quando o texto diz que é dormindo nos braços de Deus, você deitar para dormir sossegadamente, com a sua consciência tranquila e dormir sossegado. Quando Davi disse, ouve-me quando eu clamo, ouve-me, Senhor, quando eu clamo. Quando nós
pedimos ao Senhor algo que está nos aborrecendo, que nós estamos precisando da vitória. Aí você diz, Senhor, ouve-me, Senhor, a minha oração, ouve-me quando eu clamo. De dentro da caverna, Davi pede a Deus que ouça a sua súplica e tenha misericórdia, como já fizeram antes, confiando em Deus. Davi pergunta, até quando seus inimigos zombariam dele e imaginaria poder destruí-lo? Porque o inimigo, ele vem com uma força feroz para querer te destruir, te derrubar, te abater, deixar você desanimado, sem força nenhuma para orar, nem para dobrar os joelhos para conversar com Deus, com quem pode te ajudar. Então Davi, ele pediu ao Senhor, ouve-me quando eu clamo. Davi lembra a Absalão, que Deus o havia ungido e que o Senhor separa para si aquele que lhe é querido. Nós somos um povo de Deus, somos um povo guardado por Deus. Deus, ele nos guarda, Deus, ele nos livra, Deus corta os laços, Deus destrói as barreiras da nossa vida que a gente às vezes nem vê, quebra cadeado. Numa caverna úmida e fria, cercados por soldados, e ouvindo Davi compor uma nova canção. E os amigos próximos de Davi se perguntaram se estaria seguindo o homem certo. Por quê? Porque Davi estava ali dentro de uma caverna, se escondendo do seu filho Absalão, que queria matar. Mas mesmo assim, Davi estava confiante. Como ele mesmo disse, ouve-me quando eu clamo. Ele estava dizendo, ouve-me quando eu clamo, Senhor. Senhor, pastor Valci, ouve-me quando eu clamo. Ele estava lá naquela caverna, úmida e fria, cercado por soldados, ouvindo Davi compor uma nova canção. E os amigos próximos de Davi se perguntaram, será que nós estamos seguindo o homem certo? Então, os que ele gostariam de ver naquele momento não era uma espera em Deus, mas uma vitória imediata. Enquanto ele se lamenta, Davi escreve cânticos. Davi escreve cântico, né? Ele escreve cânticos de louvor ao Senhor. É a mesma coisa de Paulo e Silas, né? Dentro da prisão, lá acorrentados, presos. Mas eles estavam ali louvando a Deus, louvando ao Senhor. E foi pelo louvor, naquele louvor que eles faziam, Paulo e Silas, foi aonde Deus estava trabalhando em favor deles. Porque enquanto um louvava, o outro orava. O segredo, tem situações que é melhor você louvar. Buscar a Deus.
Davi tinha sua alegria em Deus, não nos bens. Davi, em todas as suas aventuras, mesmo recordando os dias de fartura, dia de fartura, não havia nada mais desejado por Davi que o seu relacionamento para com Deus. Isso que era o que era importante na vida de Davi. Este relacionamento lhe dava paz. É você confiar em Deus, você saber que você vai vencer, como disse Jó. Jó, diante de tantas coisas que passou, ele disse: eu sei em que eu tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Como disse Abacuque, quando ele disse: ainda que a figueira não floresça e não haja vide na flor, todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu me alegrarei no Senhor, todavia. E é isso que Deus quer de nós procurar, né? A carne, ela nos puxa para o desânimo, para querer botar desanimado, cabisbaixo, mas o Senhor, Ele quer que nós confie nele, como Davi. Ouve-me quando eu clamo, nada além de alegria, dormindo nos braços de Deus, firme nas promessas do Senhor. Nós aprender a descansar no Senhor, confiar, saber que Ele é bom, que Ele é Deus, que Ele é poderoso para nos dar a nossa vitória. Confiar, entrega tudo na mão de Deus. Está sendo afligido, está sendo perseguido, como Davi foi. Entregar tudo na mão de Deus, que Ele tem a solução. Quantas coisas você passou, você confiou e Deus lhe deu vitória. Eu sou testemunha disso. De muitas coisas passei, mas Deus me deu a vitória. Então, firme nas promessas do Senhor. Se você perdesse seu palácio, qual seria a sua reação? Você choraria, gritaria ou escreveria um hino de louvor a Deus? O que é que você faria se você perdesse algo? É difícil, né? É uma pergunta difícil. Você ver algo ali na sua casa, dentro da sua casa, algo ali lhe perseguindo, lhe aborrecendo, e você ter que louvar ao Senhor. Então, diante dos vários problemas da vida, você consegue dormir nos braços do Senhor? Você consegue deitar e dormir? Mas o ser humano, ele é carne, né? É carne. Somos falhos. Somos falhos. Em primeiro lugar, você precisa ser salvo. Depois, tal como Davi viveu uma vida consagrada, santificada. Quando você é salvo, a sua vida muda. Aquilo que você ama, muda. Aquilo que você ama, faz também, muda. A santificação faz com que você ame as coisas que anteriormente odiava e odeia as coisas que amava. Por isso que Jesus falou que nós seremos odiados assim como ele foi odiado.
Somos odiados. Por quê? Porque você é separado para Deus. Você está na família de Deus. Você é salvo e santificado. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama, calai-vos. Uma consciência limpa, um correto relacionamento com o Salvador traz um sono tranquilo. Nenhum travesseiro é tão macio quanto as promessas do Senhor. Nenhum cobertor tão acolhedor quanto a sua presença. Então, que nesta noite, o Senhor Deus de Israel possa abençoar cada um de vocês. A palavra é essa, Salmo 7, e o verso 1, que ele diz: Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos que me perseguem e livra-me. Não tem nada melhor do que a oração. Esse é o remédio. Mas a oração de perseveração. Você perseverar em oração. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Ouve a minha oração, Senhor. Ouve a minha oração. Eu ontem preguei aqui sobre ampliar. Você ser ampliado pelas coisas de Deus. Como Davi, Jabes, quando o Senhor chamou Jeremias, então o Senhor, ele manda que não, aleluia, ele ampliar, para que nós venhamos ser uma bênção na mão do Senhor. Que nós possamos, nesta noite, ter a nossa vida no altar de Deus. Que a oração, que as nossas pequenas e humildes oração, ela venha a ser abençoada, venha a ser respondida por Deus. Porque o nosso Deus, ele é fiel. Ele é o nosso Deus. Que Deus nesta noite nos abençoe. Nos dê uma noite de paz, de sono reparador. Boa noite, Tereza Moura. Já o verbo era Deus, quando o mundo criou, era o rei dos judeus, era o Salvador, que se fez carne e entre nós habitou. Esse Deus que criou esse imenso jardim é o Redentor. Ele é o Rei da Glória. Ele é tudo pra mim. Ele é o Rei da Glória. Ele é tudo pra mim. Tu és o oleiro, oh meu bom Senhor.
a sua vida, tudo aquilo que você perdeu, Deus tem um poder de construir e de lhe dar, porque Ele é Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é o Deus que faz e desfaz, é o Deus que constrói a sua vida, lhe dá paz, lhe dá saúde, lhe dá força. Oleiro, porque Ele é o nosso oleiro, meu bom Senhor. Eu sendo de barro, Tu és construtor. Ele é o nosso construtor, é Ele que constrói tudo para nós, é Ele que nos dá vida, aleluia, é Ele que guarda a nossa família, é Ele que guarda os nossos familiares, a nossa parentela, é Ele. Oh, faz-me um vaso para a Ti eu servir. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, nem sequer um momento de quem tanto me amou, tanto me amou. O Senhor te amou, te ama. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Que Deus abençoe você. Que Deus toque na sua saúde nesta noite, Osana Carmo. Que o Senhor repreenda essa dor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que todo mal saia da tua vida, Osana Carmo. Que toda enfermidade seja repreendida. Toda dor do corpo, aonde tiver a dor, que seja agora repreendido pelo poder que é o sangue de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus para jogar por terra todo o mal, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, nos dê uma noite de paz. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã, com a permissão do nosso Deus, estaremos aqui a partir das 21 horas, pregando a palavra do Senhor, mais um pedaço, porção da palavra. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, a paz, a paz do Senhor Jesus Cristo para cada um que nesta noite, que entrou nesta noite para ouvir a mensagem. Não esquece de compartilhar. Compartilhe esse vídeo, compartilhe, bota no seu grupo, aleluia. Muitos precisam ouvir a palavra do Senhor, aleluia. Coloca lá no seu vídeo, vai compartilhando, em nome de Jesus. Que Jesus abençoe vocês, aleluia, dê a paz, olha somente para Jesus. Por isso que eu sempre coloco esse hino, somente olhar a ti, só olha para Jesus, olha para Jesus, não olhe para o homem, porque se for olhar para o homem você vai cair, você vai fracassar, vai ficar fraco, mas olha para Jesus, não olhe para trás, segue seu caminhar, Senhor, segue o caminhar de Deus, sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, não olhar atrás, se prostra diante de Deus, se prostra diante do Deus Todo-Poderoso, aleluia. O mundo é muito belo e farto de ilusão, mas isso não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu, olha para
para Jesus nesta noite, em nome de Jesus. E pega a sua bênção, em nome de Jesus. Recebe sua bênção, em nome de Jesus. Oh Deus Santo, amado Pai, Deus da glória, Deus de poder, Senhor, e não olhar atrás, seguir seu caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Aleluia! Eu abençoo você nesta noite. Recebe a sua vitória. Recebe nesta noite o toque do Espírito Santo de Deus na sua vida, na sua saúde. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que toda barreira caia por terra, toda enfermidade caia por terra agora em nome de Jesus. E você seja um vitorioso nesta noite, em nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. E atrás, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor.